Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Amanhã vamos ter uma partida extremamente decisiva para os dois lados, tanto para o Botafogo quanto para o Vasco. Vamos ter uma decisão no estádio de São Januário. Então é o seguinte, emoções à flor da pele. O Vasco, cara, que ele vive em um momento onde ele dá esperança para o torcedor, outro momento ele não dá esperança para o torcedor. E nesse momento, com os acontecimentos da tabela, que foi, eu considero 80% boa para o Vasco, a gente volta a acreditar, a gente volta a sonhar. Pelo lado vascaíno, hoje, eu acredito, para quem continua no Vasco, no barco, é que vamos ter esperança. A gente tá com esperança, né? Do outro lado, a gente tem o Botafogo, né? O Botafogo vive um momento estranho. Ali contra o Palmeiras teve um resultado extremamente negativo. Muito mais pela emoção do jogo, como o jogo se desenvolveu, né? Então, acredito eu que vamos ter um jogo amanhã muito pegado, um jogo de muita vontade. Como claro, né? O canal aqui a gente fala sobre Vasco. Vou torcer muito para que meu time consiga vencer o Botafogo. Mas é aquilo, cara. Dos times aqui do Rio, é o que eu tenho mais, assim, intimidade, né? Vamos dizer assim. Muitos torcedores botafoguenses comparecem aqui no canal, respeito todos, sabe? Mas não queria enfrentar vocês nesse momento. Mas vamos partir pra cima, né? Vamos partir pra cima, porque os 3 pontos amanhã tiram o Vasco do Z4. Então vai ser muito decisivo. Vai ser um jogo, como eu disse pra vocês, muito importante para os dois lados. E que o Vasco saia vencedor. Não é mesmo? Então vamos lá, rapaziada. Vou falar um pouquinho sobre o jogo, né? Mais algumas noticiazinhas que eu separei pra vocês. Então vamos lá. Aquele pré-joguinho esperto. Vambora. Vasco e Botafogo vão se enfrentar nessa segunda-feira às 19 horas. Horário que eu considero muito ruim. Vai ter muita gente chegando em cima da hora, ali, saindo do trabalho, pegando trânsito, linha vermelha, linha amarela, Avenida Brasil. Pra quem é aqui do Rio de Janeiro sabe exatamente como funciona, né? Ainda mais a contramão que é pra chegar em São Januário. Você que não mora aqui no Rio de Janeiro, cara, saiba. Pra chegar em São Januário é uma contramão enorme. Enorme, né? Então o horário eu considero ruim. Mas a gente lembra que todos os ingressos estão esgotados, padrão. Ali menos de 3 horas todos os ingressos foram vendidos, né? Todos os ingressos foram comercializados. É um grande problema hoje que o Vascaíno sabe muito bem que a gente tem, que é a capacidade de São Januário. São Januário precisa aumentar urgentemente. São Januário precisa aumentar, não dá mais. Muitos torcedores querem ir lá ver o Vasco, independente do momento. Só que a gente não consegue, porque o estádio é muito pequenininho. Nesse momento só consegue comprar aquele sócio que paga um valor a mais, sabe? Aquele sócio mais humilde não consegue ter oportunidade de comprar ingressos para assistir jogo em São Januário, só quando tem jogo no Maracanã. Então é uma situação complicada, né? Amanhã a previsão da temperatura pro horário do jogo é de 21 graus. Então perfeito, vai estar um clima bom. Pra gente assistir um bom futebol, pros atletas terem uma boa performance, né? Tudo certo. Rapaziada, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar falando um pouquinho da escalação do Botafogo, né? Dando uma pincelada. A gente lembra que isso é muito importante. Vem sendo muito comentado por todos. Botafogo não vai contar com Adrielson, que está suspenso, zagueiro. Vitor Cuesta, que está suspenso também. E Marlon Freitas, que também está suspenso. São 3 desfalques enormes para o Botafogo. Principalmente ali, né, no lado defensivo. A dupla de zaga não vai jogar. Será que a dupla de zaga que vai entrar no lugar vai ter competência? Será que o Vasco vai conseguir morder a defesa do Botafogo? Fica a dúvida, mas nem por causa disso, calma, torcedor vascaíno, o Botafogo vai estar fraco, não. O Botafogo vai estar muito forte. A possível escalação do Botafogo, vou comentar para vocês. Lucas Perry, Di Plácido, Bastos, Felipe Sampaio, Marçal, Danilo Barbosa, Tietê, que vem jogando muita bola, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Olhando por cima, não sou entendedor de Botafogo. Talvez eles tenham um problema com a zaga reserva. Mas ali na frente, cara, eles têm um time muito forte. Muito forte e o Vasco precisa estar muito ligado. Maicon, Medel, os jogadores que estiverem dentro de campo, eles precisam estar muito ligados. Porque o Tietê tá jogando muita bola, o Eduardo é um jogador de qualidade... O Júnior Santos é um jogador muito veloz, de físico. Ele vai cair ali pelo lado do Lucas Piton. O Lucas Piton tá jogando bem também. Então a gente vai ter uma boa competição ali pelo lado esquerdo, né? Vitor Sá também é um jogador diferente. E o Tiquinho Soares. Apesar de ter perdido um pênalti decisivo no último jogo contra o Palmeiras, é um cara diferente.
É um cara diferente. Então, cara, é o seguinte, eu olhando por cima, você que é botafoguense e tá assistindo esse vídeo, escreve aí nos comentários. Eu olhando por cima, cara, eu sei que o Vitor Cuesta é muito forte na bola aérea. Então, cara, eu prevejo, antes de falar da escalação do Vasco, que é um jogo perfeito pro Vasco começar ganhando. 1x0 ali, sabe? Porque o pouco que eu assisto do Botafogo, eu vejo que o Botafogo em determinados momentos usa muita bola aérea. Posso estar errado. Mas buscando muitos zagueiros, o Vitor Cuesta, o Adrielson, sabe? E eles não vão estar jogando amanhã. Então é um jogo perfeito pro Vasco começar ganhando. No momento de desespero, talvez o Botafogo não vai ter esse desafogo da bola aérea. Posso estar errado? Posso. Mas é pelo pouco que eu vejo, né? Rapaziada, já falei do Botafogo, vou falar agora sobre o Vasco, né? Sobre o Vasco, a gente destaca aqui Marlon Gomes, segundo Globoesporte.com. Marlon Gomes e Rossi seguem em tratamento e ainda serão avaliados antes do clássico. A gente precisa muito do reforço desses dois jogadores. O vascaíno sabe, a gente tá sentindo muita falta de Marlon Gomes e principalmente de Rossi. Mas já eu comento. Vamos lá, possível escalação do Vasco segundo Globoesporte.com. Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael Medel, Lucas Piton. No meio, nossa trinca padrão. Zé Gabriel, Paulinho Paula e Prached. Na frente, Gabriel Peck, Eric Marcos ou Payet e Verratti. Eric Marcos me incomoda. Eu gostaria muito, se eu pudesse ver na frente e tivesse tudo certo com o Rossi, seria Gabriel Peck e Rossi e Verratti. A gente iria incomodar muito mais o time do Botafogo. O Eric Marcos fez uma partida muito tímida contra o Cuiabá. Muito tímida. A gente conseguiu achar um gol ali num jogo que eu achava que o Vasco não iria conseguir morder. Ainda mais pela ausência do Verratti, né? A gente lembra que o Verratti vai voltar, ajuda muita gente. Vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, galera. Vamos ver o que vai acontecer. E minha torcida é, cara, que esses jogadores consigam entregar e surpreender a gente. Eu espero para amanhã surpresa. Ainda mais se Marlon Gomes e se Rossi não estiverem à disposição. Eu quero surpresa desses caras. Porque a gente lembra que no banco, hoje eu não enxergo nenhuma peça pra entrar e resolver. Ah, Fábio, mas a gente tem o Orediano. O Orediano fez gol no último jogo. Eu ainda não acho que o Orediano é esse cara pra resolver. Pra entrar do banco e resolver, não acho. Alex Teixeira não é esse cara. Ali a briga, se a gente começar com o Payet, o Eric Marcos no banco, será que o Eric Marcos é um cara que pode entrar e decidir? Sinceramente, eu não acho. Então, cara, eu acho que hoje, minimamente, o Vasco tem um time titular. Isso caso Marlon Gomes e Rossi não estejam à disposição. O Vasco minimamente tem um time titular. Talvez ali na zaga a gente tenha o Léo Pelé, se sair um zagueiro pode entrar ele. Mesmo assim não é excelente. Mas, cara, no geral, o Vasco só tem um time titular. Isso me preocupa demais, cara. Mas é aquilo. É aos trancos e barranco e contra tudo, contra todos. A frase padrão do torcedor, né? Principalmente do torcedor vascaíno nesse ano. Então, galera, torcedor, você que tá me assistindo, reze para que Rossi e Marlon Gomes estejam à disposição, porque vai fazer muita diferença se isso acontecer. Vai fazer muita diferença, né? Então, rapaziada, voltando um pouquinho lá pro começo do vídeo, cara, a gente dá um destaque, né, pelo que vem acontecendo, pelo que aconteceu nessa rodada até agora, né? O Cruzeiro perdeu para o Inter por 2-1, o Bahia perdeu para o Grêmio por 1-0, muito positivo. Hoje, a gente destaca que o Goiás conseguiu ganhar do Coritiba por 1-0. Mais dos males, o menos pior, acredito eu. E falta o Santos, que vai jogar amanhã contra o Cuiabá, após o jogo do Vasco. A tabela está aí na tela para vocês, rapidinho. Eu destaco que, cara, a rodada foi muito boa para o Vasco. Primeiro, se a gente ganhar amanhã, a gente sai da zona de rebaixamento. Mas eu gostaria de dar um destaque. Gostaria de dar uma pincelada sobre isso. Calma, não se irrite comigo. Mas eu acho que mesmo se o Vasco perder amanhã, a gente continua na briga. Por quê, cara? Se Bahia, Cruzeiro vencesse e o Santos vencesse amanhã, cara, e o Vasco perdesse, aí eu ia falar, cara, acabou. Acabou, deixa pra lá, não vai ter mais dança. Acabou a festa. Pode desligar o som, sabe? Mas, cara, como o Bahia e como o Cruzeiro perderam, eu enxergo, se acontecer, calma, torcedor, se acontecer, é uma possibilidade, cara, é do futebol. Se o Vasco perder, cara, a gente ainda continua na dança. Um pouquinho afastado ali da caixa de som, mas a gente continua na dança, sabe? E se a gente vencer, vai ser excelente. Então os resultados finalmente foram positivos pra gente. Na semana passada a tabela maltratou o torcedor vascaíno. Semana passada eu fiquei mal. Mas nessa semana, a gente tá com uma tabela legal, por enquanto, cara. Uma rodada legal, né?
Então vamos ver o que vai acontecer no jogo de amanhã. É aquilo, cara. Ultimamente, eu nem tô gostando muito de ver a tabela. Eu só quero que o Vasco entre em campo e seja competente, sabe? E jogue a partida e vença. Só isso. A tabela deixa... Faltando ali 2 rodadas, vai dar, não vai dar, aí eu dou uma olhada geral, sabe? Mas por enquanto eu não gosto nem de olhar, porque isso aqui é uma tortura, cara. É uma tortura. Inclusive eu vou passar um vídeo pra vocês daqui a pouco sobre isso, cara. A gente vive nesse momento, cara. De vai dar, não vai dar, agora sei lá o quê. Cara, isso é exaustante. E, rapaziada, uma noticiazinha, ainda falando sobre o Vasco, mas saindo um pouco da partida de amanhã, né? Miranda e Figueiredo, crias de São Januário, vão voltar para o Vasco da Gama sendo medalhistas de ouro no Pan-Americano. Nossos jogadores venceram ontem. O jogo foi pros pênaltis contra o Chile. Eu não entendi nada, pra quem assistiu aí. O Chile cheio de cara barbado, sei lá o que. A seleção brasileira só com os moleque novo. Inclusive o Figueiredo perdeu um pênalti, né, na decisão de pênalti. Vasco, a seleção ganhou nos pênaltis, né? O Vasco também é uma seleção. Seleção que ganhou nos pênaltis, né? E é o destaque que eu dou, cara. Que o Vasco consiga vender esses jogadores graças ao Pan-Americano. Seria excelente. Infelizmente, hoje eu não enxergo Miranda e não enxergo nem o Figueiredo ajudando o Vasco dentro de campo. Não é mesmo? Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Vamos assistir o jogo de amanhã com tranquilidade, o mais sereno possível, porque é aquilo. Cara, vamos cuidar da nossa saúde, porque, cara, o Vasco maltrata. O Vasco maltrata, cara, pelo amor de Deus. Rapaziada, vou finalizar o vídeo agora com... Vou deixar pra vocês um vídeo do Fábio Porchat, que diz exatamente o que o torcedor vascaíno sofre, cara. Como funciona a emoção do torcedor vascaíno. Vou deixar o vídeo aí pra vocês no finalzinho. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, vascaíno ajuda vascaíno. Já ajudou um vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. O canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias. E é isso, rapaziada. Fiquem com o vídeo aí. Valeu, é nóis. A vida do vascaíno não é fácil, mas não é fácil só simplesmente pelo fato que vocês já sabem. É porque o Vasco, ele se utiliza de artifícios usados na época medieval de tortura, que é assim, ele dá a esperança. Isso é que é o pior, isso é que é o mais agoniante. Porque, por exemplo, se você é América Mineiro hoje, você também vai cair. A gente vai cair, a merda. Você já tá vivendo a vida, você nem quer saber mais. O Vasco não. O Vasco, ele tá pra cair, ele ganha 2 jogos. Aí você fala, vai subir. Aí ele empata 1. Você quer isso, aí perde outro. Você fala, vai cair, aí ganha outro. Aí tu volta. Ele fica esse eterno vai e volta. Esse eterno, ele vai cair, não vai. Espera pra ver o Bahia, tem que ver o Goiás. Aí quando vê o Vasco ganha. Aí você fala, ganhou, agora ganhou 2. Ganhou 2, vai subir. Porra. Aí volta e fudeu, tá lá embaixo. Aí tá lá embaixo arrebentado, você fala, caiu. Agora caiu, aí ganha. É que isso, ainda dá. Se mais um jogo ainda dá, ganha mais um. Aí você fala, agora foi, aí volta pra perder. Então esse desespero emocional é que o Vasco comete com a gente, que é muito difícil, é torturante. Me larga, Vasco. Pelo amor de Deus, me deixa. Ou você ganha ou você perde, mas não fica nesse meio desse caminho que é dificílimo. Meu Deus do céu, as pessoas perguntam assim, Fábio, você gosta de futebol? Eu não gosto de futebol. Pra mim ele é pior, porque eu gosto do Vasco. Eu quero que você for do Manchester. Mas então vai assistir